Olá, bem-vindos a mais um Confissões de Mamãe Missionária, aqui é a Valesca Petrelli conversando com vocês sobre algumas experiências no campo transcultural. A gente vem falando sobre choque reverso nos últimos vídeos e hoje nós vamos falar sobre o choque cultural reverso na igreja. Como assim, choque cultural na igreja? Como isso acontece? Bom, a gente já falou um pouquinho que choque reverso é aquele sentimento de desconforto, de desorientação, de não pertencer a um lugar que já era comum para você, que você já se sentia em casa e retornando para visitar você já não se sente mais. Então você imagina uma família missionária que já está há vários anos morando fora do Brasil, com saudade da sua igreja, com saudade de assistir um culto em português, de participar de alguma coisa na sua língua, com seu povo, e ele está com aquela saudade toda e chega então no Brasil pensando, imaginando que vai encontrar a mesma igreja que deixou. E graças a Deus isso não acontece, as coisas mudam, as pessoas mudam, a igreja cresce, pessoas diferentes, um culto diferente, o jeito de pregação diferente, as músicas que a gente vai cantar são diferentes, tudo para o missionário vai ser diferente. Depois de alguns anos, até as roupas que estão vestindo, o prédio que mudou de cor, tudo vai ser muito novo e a gente vai sentir esse impacto no choque cultural reverso. Primeira vez que a gente visitou o Brasil, depois de alguns anos na África, a gente estava com aquela sede de visitar então as nossas igrejas parceiras. A ciência diz que cada 1 hora de diferença o nosso corpo precisa de um dia nesse processo de adaptação. Então a gente precisaria aí de pelo menos 1 semana de descanso antes de começar a visitar a igreja. Mas não, no final de semana que a gente chegou, a gente já estava lá na igreja, todo mundo cansado, e o Rodrigo foi pregar então. E ele tá lá pregando, ele me chama lá na frente, uma igreja grande, cheia de gente. Vem cá, Valesca, vamos falar um pouquinho aqui em Malagasy e você traduz para mim. E ele começou a falar algumas palavras, algumas frases em Malagasy e eu comecei a traduzir. O pastor olhou estranho para mim, veio, sentou no banco da frente, começou a fazer sinal, começou a fazer assim. E eu traduzindo para o Rodrigo, não estava entendendo o que o pastor estava querendo dizer. Daqui a pouco ele sobe no púlpito e vem no meu ouvido: Valesca, você está traduzindo o que ele está falando do Malagasy para o inglês, a gente não entende do mesmo jeito. Mas eu estava tão cansada que eu nem percebi. Naquele mesmo domingo a gente ia visitar outra igreja à noite, isso era um culto no domingo de manhã. E a gente não estava feliz só com o culto, a gente estava com tanta saudade de ir à igreja no Brasil, que a gente foi então no culto à noite. Chegamos no culto, graças a Deus, a igreja muito carinhosa com a gente, fez um jantar depois do culto. Primeiro que na hora do culto o Rodrigo começou a pregar, eu dormi. Parecia aquelas senhoras que ficam no ônibus assim dormindo, enquanto meu próprio marido estava pregando. Meu corpo não aguentava mais. Depois do culto, eu já estava extremamente cansada, estressada, já não aguentava mais. E as pessoas queriam conversar, é claro que é normal, como que é, e aí missionária, fazer um monte de pergunta. O pastor senta do meu lado: e aí missionária, tá gostando de estar no Brasil? Eu, não, eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu já tô cansada, eu não quero estar aqui. O Rodrigo me deu um cutucão: que isso, como que você fala uma coisa dessa? Eu não me lembro disso, eu não me lembro do que eu falei. Eu acho que eu estava dormindo. Mas o meu corpo estava tão cansado e não acompanhava aquele ritmo que muitas vezes a gente quer já chegar no Brasil e fazer tudo, né? Até mesmo relacionado à igreja. A gente tem que respeitar esse tempo do nosso corpo, ter um tempo de descanso antes de começar as visitas às igrejas. Outra situação que pra gente, como missionário, pode ser impactante é você chegar àquela ansiedade de compartilhar suas histórias, suas experiências, aquelas coisas que você tá doido para compartilhar com as pessoas da igreja,
Mas muitas vezes a gente acaba frustrado, porque nem sempre todo mundo quer ouvir a sua história, nem sempre todo mundo que pergunta quer ouvir a sua resposta, né? A gente sabe que na cultura brasileira muitas vezes a gente faz perguntas mais por educação, e o missionário empolgado já começa a abrir o coração, já começa a contar as histórias, e as pessoas nem sempre querem ouvir. E isso pode ser um impacto para nós, mas é algo que pode acontecer e que é bem comum, e a gente precisa estar ciente disso para não ter expectativas frustradas. Uma missionária amiga nossa já fazia 25 anos que estava então na África, com poucas visitas ao seu próprio país. Quando ela retornou de vez para morar no seu país, ela começou a se sentir desconfortável na igreja, quando as pessoas começaram a falar com ela, olhando para o celular e não olhavam para ela, e tudo era por celular, oração por celular, tudo envolvido nas conversas, na comunicação através do celular. E aí, então, na escola dominical, ela aproveitou era o dia dela falar, e ela aproveitou para falar que é absurdo, que as pessoas só se comunicam por celular, que ninguém ora mais, que ninguém olha no olho mais, que não se importam mais com as pessoas, que não se importam mais com a comunicação olho no olho. E até tinha um fundo de verdade naquilo que ela estava falando. Mas nós precisamos nos preocupar que esse choque reverso, né, de coisas que para nós são valorosas, são importantes, e que a gente traz essa experiência de uma nova cultura, mas a gente não vai chegar também como donos da verdade, querendo que as pessoas mudem porque eu mudei, que as coisas têm que ser assim porque assim é lá na África. E que a gente peça então sabedoria a Deus, porque a gente pode sim somar as nossas igrejas, mas quando abrem esse espaço para nós, e que o Senhor nos use com sabedoria, no tempo certo, com as palavras certas e no momento certo. Porque senão, em vez de vir abençoar a nossa igreja, nós vamos acabar trazendo conflitos, nós vamos sair feridos, nós vamos ferir, e a gente tem que tomar então esse cuidado, para que esse choque reverso não venha determinar as nossas emoções, as nossas atitudes dentro da nossa igreja. Entender esse processo de choque cultural reverso é muito importante, tanto para o missionário quanto para a igreja, para que um venha apoiar o outro, para que se dê então esse tempo do missionário se adaptar, da gente compreender um ao outro e ser bênção um na vida do outro. Espero então que esse vídeo possa abençoar famílias missionárias e igrejas que querem apoiar os seus missionários. Curte, compartilha, segue o nosso canal, liga lá o sininho para você receber nossas novidades. Que Deus abençoe. Até mais.